e os jovens a entrar no mercado de trabalho. A professora Ana Fernandes, do Departamento de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, é convidada da TV24. Muito boa tarde. Há mesmo razões para alarme? Claro que há. É o futuro do país que está em causa, não é? O nosso futuro como sociedade, isto tudo assenta na população. E nós vamos ter um declínio da população já no próximo recenseamento. Portanto, este não deu ainda porque os últimos anos deram um acréscimo de migrantes, mas o próximo recenseamento já vai dar um declínio populacional. Bom, mas a questão é mesmo aquela que a peça evidenciou, ou seja, nós não vamos ter gente que pague impostos, não vamos ter gente que pague cotizações para a Segurança Social e não vamos também ter gente suficiente que cuide dos mais velhos, porque a população está a envelhecer. Agora, há dois níveis aqui de análise. Um nível é o nível mais micro, individual, de cada um de nós, e isso todas as mulheres sabem, a peça mostrou claramente porque é que nós não temos filhos, ou porque é que as mulheres... A crise ajuda a explicar quase tudo nesta altura. Claro que numa sociedade salarial como é a nossa, a perda de um salário e a perda dos dois, então, é determinante. É determinante para que um casal não se meta na aventura de ter um filho. Porque nesta altura, mais do que um desejo, ter um filho passa também pela possibilidade económica de o criar e de o sustentar. Mais do que nunca, porque deixamos de ter abonos como tínhamos anteriormente, apesar de serem insignificantes nos grupos mais desfavorecidos, eles poderiam ser ter maior importância, principalmente ao nível dos custos que tem uma criança nos dias de hoje, não é? Criar uma criança tem custos. Falamos numa perspectiva micro. Das famílias. Mas aí é muito difícil penetrar, ou seja, tirando a questão da economia, e sobre a economia o Estado não consegue intervir suficientemente para criar empregos, nós temos o nível macro da política. E é na questão política que eu penso que deveria haver alguma atenção. Eu sei que o momento é de crise, esta incapacidade que Portugal tem tido, os governos sucessivos têm tido de atender a isto, mas era importante que as crianças fossem protegidas no sentido de proteger, nomeadamente, as mães e os pais em relação ao trabalho, em relação às condições de trabalho. Estamos a falar de uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E a vida familiar. Isso foi feito algum trabalho no tempo do Ministro Vieira da Silva, penso que houve alguns passos em frente, não sei se vão ser retirados, mas houve alguma preocupação a esse nível. Agora, uma questão central e que faz com que muitas mulheres repensem seriamente tudo isto, é o apoio nos primeiros 4 anos. Uma creche custa muito caro neste país. Não há apoios, há pouquíssimas creches que são de baixo custo, de custo sustentável, e essas têm lista de espera para que se consiga lá meter uma criança. Portanto, eu penso que os primeiros 4 anos e a inexistência, no fundo, de creches e creches de qualidade, porque nós não vamos deixar os filhos em qualquer sítio, não é, que não nos inspire confiança, eu penso que é um dos grandes receios do avanço para a maternidade. Essa será uma perspectiva de apoio. O que mais poderá ser feito? Porque se olharmos para as palavras, o Presidente da República já abordou este assunto há uns 3 anos e só com palavras não há inversão de tendência. Pronto, a outra questão é a questão, e realmente o Presidente da Associação das Famílias Numerosas tem apelado muito para esse aspecto, é a questão dos impostos. Ou seja, deveria haver uma política mais assertiva em relação às famílias que têm filhos e aquelas que têm mais de uma criança. Deveria haver uma política de imposto positivo no sentido de retirar peso a essas famílias para que elas possam dar maior atenção à educação da criança. Depois há outro aspecto que também me parece importante. Hoje em dia nós temos muitas mulheres que gostariam de ter filhos, mas que não encontram condições. E do lado das mulheres, ao contrário do que acontece com os homens, mas do lado das mulheres elas têm um calendário biológico que termina abruptamente. Portanto, quando ela privilegia a sua carreira profissional e tardiamente resolve ter filhos, o que lhe acontece é que já não o consegue fazer. Portanto, por aí também temos muitos casos de infertilidade e provavelmente com mais apoios ao nível de creches e creches bem distribuídas pelas zonas urbanas, talvez fosse uma forma de apoiar a maternidade desejada, porque ela continua a ser altamente desejada. E como é que analisa este outro vetor de perspectiva sobre este fenómeno do fluxo migratório que vai levando também mulheres em idade fértil para fora do país? Bom, o último censo diz-nos que a população não decresceu exatamente porque estavam cá os imigrantes e porque eles tinham filhos.
O que nós precisávamos, e uma das políticas muito defendidas a nível europeu, é que para que a Europa não vá por aí abaixo, mas não podemos falar de toda a Europa, porque a Europa do Norte está bem, sob o ponto de vista da capacidade reprodutiva e da substituição de gerações, mas para que isto realmente tivesse um retrocesso, era necessário uma política migratória intensa e uma economia que recebesse os imigrantes, ou seja, que fosse mais... Nós temos um excelente acolhimento para os imigrantes, mas a economia não permite que eles cá fiquem. Portanto, essa é uma forma de equilibrar o crescimento populacional, ou seja, a dinâmica populacional. E há também as jovens portuguesas que estão a sair. E neste caso temos esse efeito perverso, que é um efeito que vem ainda afundar mais a situação, que é em idade ativa, em idade de procriação, os jovens estão a procurar outros destinos, não é? A sair de Portugal e a procurar outros destinos. Portanto, ficam cá os mais velhos, aqueles que já não conseguem ter filhos ou que já os tiveram, e isso afeta a natalidade, mesmo que a fecundidade, e aqui falo de dois fenómenos que remetem para uma mesma realidade, mesmo que a fecundidade consiga ser elevada e se consiga elevar, cada mulher tenha duas crianças duas crianças, esse efeito não chega a ser suficiente para a natalidade. Porquê? Porque temos muita gente que não tem filhos. Professora Ana Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao TV24. Boa tarde. Muito obrigada e boa tarde. TV24.